Ok. E, sendo que todos estamos aqui então nós podemos, nesse caso, começar com a nossa apresentação. Primeiramente, como disse, vamos fazer uma revisão, não é? Talvez alguém tenha dificuldade, ou se tem dificuldade, ou se não tem dificuldade, talvez possa haver outros meios de resolução desses exercícios. Agora, vamos gastar talvez uns 30 minutos, vamos fazer então revisão desses exercícios e depois passamos para a continuidade. Depois passamos para a continuidade e também resolveremos todo o exercício sobre continuidade. E assim vamos prosseguir. Como eu disse, não sei se esse como se não estava, se não conseguirmos resolver tudo nesta aula, aí terei que fazer um vídeo complementar. Eu me comprometo a querer fazer o vídeo ainda hoje. Não é? Hoje. E eu irei enviar esse vídeo porque estamos muito atrasados. Então isso não é bom. Estamos muito atrasados, estamos muito lentos. Isso não é bom. Então, é isso. Agora, é, terei que copiar esse exercício só para podermos separar daqui. Ok? Para não fazer alguma cópia desse exercício da linha A. Eu vou explicar aqui então como é que isso então pode ser resolvido. Como é que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido. Então, bem, já deu sugestão. Creio que todos nós que estamos aqui já sabemos como resolver esse exercício. Mas vamos a isso. Quando aparece dessa forma, eu sei que todos nós já sabemos resolver, mas podemos resolver. Quando aparece dessa forma, primeiramente nós nos limites, como eu disse, a ideia, na verdade, a ideia primordial é sempre levar nossa tendência a colocar no lugar da variável, para ver o que é que vai dar. Então, fazendo esse processo, nós ficamos aqui então com o que? Com o limite. Quando x tende, nesse caso, a zero, aqui ficamos com o cosseno de zero, mais, e temos o que então? O seno de zero. Tudo isso aqui leva daqui a 1 sobre zero. Mas agora, 1 sobre zero, nós sabemos que 1 sobre zero, este aqui então tende nesse caso a infinito, não é? Vamos colocar nesse caso a infinito. Ou seja, aqui dentro deste limite aqui, dá 1. Então, ficamos ali então com 1 ao infinito. 1 ao infinito. Agora, 1 ao infinito são limites do tipo de Euler, né? Sabemos deste tipo de... Já sabemos essas características de limite. Estamos juntos? Sim. Ok? Então, pela propriedade que eu tenho que apresentar, primeiro vou dar algumas dicas. Sempre que tivermos o limite, quando x tende nesse caso a zero, de 1 pode ser aqui então mais, até vou ter que colocar aqui o número b vezes o seno nesse caso de x. Então, é elevado a 1 sobre x, este limite aqui será igual a Euler elevado nesse caso a b. Perceberam a ideia por que eu coloquei assim? Por que eu coloquei esse b aqui? Perceberam a ideia? Não. Vamos colocar aqui. Vou ter que colocar aqui mais ou menos. Aqui também vamos colocar aqui então mais ou menos. Entenderam ali? Por que eu coloquei aqui aquela parte? É uma fórmula. Sim, sim. Este que eu acabei de colocar aqui Sim, sim. é uma fórmula. É uma fórmula. São limites, não? São limites. São limites notáveis. Na verdade, é uma fórmula. Que eu acabei de colocar aqui. É uma fórmula. São limites notáveis. O que acontece é o seguinte. Não sei se todos estamos juntos. Como disse, quem fala que acho que uma pessoa ou não? Acho que uma pessoa. É o Gulam. Agora, é o Henrique. Eu peço para clique. Eu não sei se será possível de ativar o seu microfone. Nós precisamos da sua opinião. É só clicar nessa parte onde tiver microfone e tenta ativar, tenta configurar, ativar essa parte aí. Simplesmente assim. Daí então a transmissão ficará ótima. Eu não sei se poderia fazer isso para saber do teu feedback. Se consegue ouvir, se ainda. Exatamente, simples assim. Agora consegue ouvir, não é? Você consegue te ouvir, não é isso? Aqui aparece Henrique, eu sei que não é Henrique. Estou a pedir, né?
Estou a pedir o Barros, acho que o nome é isso aí, Barros. Peço para que dê feedback se estamos juntos ou não. Yeah, tá complicado. Barros, eu peço que dê feedback se estamos juntos ou não. Agora, não tem como falar, não? Ah, ok. Se não tem como falar, não tem tudo bem. Se não tem como falar, tudo bem. Não tem como falar, tudo bem. Ok, disse estamos juntos. Mas ok, mas se falasse, a interação seria mais boa. A interação seria mais boa. Mas ok. É, vamos continuar, vamos continuar. Agora, este que eu acabei de explicar aqui em Tapagulambo, será que consigo perceber a ideia desta parte aqui? Vamos ser um pouquinho flexível para que possamos terminar com esses exercícios. Não podemos demorar nesses exercícios aqui, são muito básicos. Estamos juntos? Sim, sim. Ok. O que, o que eu quis dizer com este tipo de limite, essa é como uma fórmula. Seria a mesma coisa colocar, por exemplo, ln, quando x tende, quando x nesse caso tende a zero, ou pode ser que tende a infinito, é a mesma coisa aqui. Quando x tende nesse caso a zero ou infinito, agora de 1 mais, vamos colocar mais a menos, aqui eu posso colocar uma constante k. Colocamos aqui então uma constante k, sobre, nesse caso, x, elevado nesse caso a x. Então, quando isso for aparecer, será igual ao que? Será igual a Euler elevado nesse caso a mais ou menos k. Eu não sei se você consegue entender a ideia por que eu estou a colocar nesta parte aqui. Então, em vez de 1, né? Aqui sempre aparece 1. Em muitos casos, quando se tratamos nesse caso desse limite notável, ali eu poderia colocar 1, mas nesse sentido eu não estou a mais colocar 1. Eu estou a generalizar para que possamos entender o que está a acontecer. Eu estou a generalizar para que possamos entender. Estamos juntos a isso? Sim, sim. Ok? Para quem não pode falar, pode sempre deixar algum comentário, uma escrita aqui. Docente exercício não dá para resolver todos. Primeiro resolve A e ok, é isso aí. Resolve A e D. Ah, tá bom. Tá bom. Uma boa sugestão. Então, é isso aí. Não sei se conseguem, então, para o Lama, conseguiu entender? Sim, sim. Então, sendo assim, vamos continuar. Agora, nesse caso, como aqui deu sobre zero, está nessa característica. Agora, sendo assim, nós podemos aplicar aquele limite de Euler, que seria nesse caso o Euler. Aqui ficamos com aqui com ln. Quando x tende nesse caso a infinito, não é? Aqui ficamos com o cosseno de x mais o seno de x, não é? O seno de x. Então, temos aqui então o cosseno mais o seno de x menos 1 multiplicado por 1 sobre x. Ok, alguém deu sugestão de que nós vamos resolver todo esse exercício. Isso é verdade. Resolver todo esse exercício aqui será desgastante. Então, vamos selecionar os que foram muito interessantes e depois podemos passar para outros exercícios. Agora, neste caso, nós iremos colocar o que? Iremos colocar nesse caso e ficamos com ln. Então, ali vamos separar, visto que esta parte aqui está multiplicada com toda essa parte que nós temos. Mas nós sabemos que o limite, quando x tende nesse caso aqui está 0, de seno de x sobre x, é igual nesse caso a 1. Sabemos disso, não é? Agora, sabendo daquilo, nós podemos separar aqui. Vamos ser estratégico. Como aqui o tende é infinito, não é? Agora, eu teria colocado como sendo que o seno de x sobre x, então, multiplicado pelo aqui temos o que? O ln, quando x tende nesse caso a infinito,
de cosseno de x menos 1 sobre x. Não sei se menos 1 sobre x, exatamente. Entendeu essa parte aqui? Essa parte aqui como eu separei? Percebeu? Não, não. Não. Então, Não, não. vamos foi, ok, foi o seguinte, Aqui como esta parte 1 sobre x está multiplicada com tudo que nós temos aqui, temos nesse caso o e, aqui ficamos com ele, n, quando x tende nesse caso em Sim, si. sim. Quando nós multiplicamos nesse caso assim, nós ficamos com o cosseno de x mais o seno, ou até posso colocar assim, ok? Menos 1 mais o seno de x sobre aqui está x, não é isso Não, que não dá fica? para ser imagem. Ah, não está a aparecer imagem, ok, talvez se desconectou aqui a nossa Não dá para transmissão. ser imagem. Tá bom. Como é que não está a aparecer imagem? Aqui me aparenta que está tudo bem, partilhar. Agora consegue ver? Desculpa, consegue ver a imagem? Não, não. Ainda não. Ainda não. Ok, o outro também tem esse Ah, problema de imagem. O Barros. não, não. Já está, já está. Já está, né? Ok, tá bom. Tá bom. Então, vamos a isso. Ok. Tá bom. Aqui percebeu? Esta parte daqui? Que eu multiplicar apenas ali. Eu deixei este Aí lado aqui. Não percebi? não devia ser não devia ser seno de x menos 1 aqui no segundo passo. Sobre x. Não devia ser? Seno de x menos 1 no segundo passo. O seno de x menos 1. Não. Eu permutei. Ali é possível permutar aquele. Ali uma soma. Então, é possível permutar, né? Estamos livres de fazer uma permutação. Ah, sim, Permutação. já percebi. Então, não tem Ah, problema. não está Estamos livres de ligado fazer. com seno. Ok, É uma é soma. isso. Ali será uma soma. Como sendo uma Sim? soma, nós podemos. É isso. Como sendo uma soma, nós Ah, dá podemos certo. separar. Ok, em produto, não é? É isso. Em que a base, nesse caso, é Euler e aqui também é Ah, Euler. tá certo. Ah, então. Então podemos apagar isso aqui. Vamos ser flexíveis. Então, Sim. ok? Então, vamos retirar esta parte aqui e vamos continuar. Ali então ficou simples. Ficou simples por quê? Nós podemos fazer o quê? Esta parte aqui, ela aqui fica simples. Ficamos ali então com Euler elevado ao quê? Elevado a 1, né? Euler elevado a 1. Não é? Esta parte daqui fica Euler elevado a 1. Enquanto que esta parte daqui então, nós podemos resolver. Vamos resolver esse limite aqui. Resolver esse limite aqui então fica simples. Nós podemos colocar aqui então Euler. Vamos pegar o conjugado em cima e embaixo, né? Até esse momento devemos saber como é que aquilo iria ficar, né? Aquilo fica como? Multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado, aquilo fica simples, né? Ficamos com o seguinte caso. Teremos aqui então o x vezes, aqui então o cosseno de x mais 1. E em cima nós podemos colocar o quê? O seno de x ao quadrado. Perceberam até ali? Por que é seno de x ao quadrado em cima? Alguém tem dúvida por que é seno de x em cima? Ah, sim, não consegui ver bem. Mas agora consegue ver bem a minha transmissão, a minha tela? Alô, consegue ver bem a minha tela? Tamo junto. Ah, dizer que não consegui perceber bem aí no cosseno de x menos 1 sobre x. Ok.
nós multiplicamos em cima e embaixo pelo conjugado, não é isso? O conjugado do Sim, cosseno sim. de x menos 1. Agora, então qual é o problema? Qual é o problema aqui? Ah, Multiplicando, por exemplo, eu está. exatamente, aqui Nem- ficamos com o quê? Ficamos com cosseno de x ao quadrado Não havia menos. percebido a imagem. Ok, então é isso, ok? Aqui ficamos com cosseno Ah, de tá x ao certo, tá quadrado, certo. exatamente, menos 1. Mas ali ficaremos nesse Sim, caso com o sim. quê? Com menos aqui. Aqui ficamos com menos ali. Por que é menos? Porque na verdade a propriedade, ela disse que ficamos seria igual a que a menos, não, ficamos nesse caso, ok? Cosseno de x, não, 1 menos cosseno de x, não, ao quadrado Cosseno de é igual X. nesse caso a seno de x ao quadrado, por isso aqui aparece menos aqui, porque nós Sim, sim. retiramos o negativo para fora. Mas agora, quando eu levo o zero, coloco aqui, aqui tem a zero aqui, ali dá zero. Automaticamente ficamos aqui então com Euler vezes 1 vezes E, aqui está na zero. E será igual ao que aqui está a Euler, simplesmente. Percebido, né? Ok. Então, percebeu até a solução? Sim, sim. Ok, tá bom. Então, como disse, nós vamos resolver tudo aqui. Será difícil, será complicado resolver tudo. Sendo assim, nós podemos escolher. Escolha você mesmo. Vamos resolver aqui então. Como são 6, vamos resolver 3. Vamos resolver metade. Nessa parte aqui então, qual é o próximo exercício que nós podemos resolver? É só escolher. É. Ainda Disse? é. A linha E. Está bem? Então a seguir vamos resolver nesse caso E. Tudo bem. O E também não tem grandes problemas. E depois de E vamos resolver D. Porque ali criou-se confusão, né? Vamos resolver o D. Acho que vê que alguém tem problemas em E. Agora, mas em E não é difícil. Por quê? Aqui ficamos com o quê? Vamos levar, por exemplo, o 0, colocamos em cima e embaixo, em que não teremos sucesso ali. Ficará 0, ficará uma terminação 0, 0 sobre 0. Mas agora, vamos tentar nesse caso fazer umas transformações, porque o que deve entender primeiramente é o seguinte, por exemplo, se nós tivermos aqui então o limite, quando x tende nesse caso aqui está 0, de o quê? De Euler, ok? Até não precisa ser Euler, vamos colocar aqui então B, só para entender. Vamos colocar aqui um certo número B, elevado a x, menos 1 sobre aqui então x. Isso chama-se limites notáveis. Isso aqui são limites já deduzidos sobre x. Este limite aqui, este limite quando é que dá? Este limite aqui na verdade dá nesse caso o ln de b. Você consegue entender a ideia? Consegue entender a ideia? Peço para analisar aqui para ver se eu consigo entender qual foi a minha ideia. Dizer que então a minha correção que mandei, sim, se está, em muitos números está certo. Quem está falando que é o Boro. E acertou quase tudo. Não, é isso aí. Acertou tudo naquelas correções que você mandou. Ele acertou quase tudo. Só menos a linha D. Menos a linha D. A seguir precisamos resolver a linha D. Para ver qual foi o erro. Está certo aqui. Está certo, Boros. Tudo ali está certo que você mandou. Por isso ali vamos resolver apenas 3 números e passamos tudo isso aqui. Passamos tudo. Aqui vamos de isolar o Euler no numerador. Mas eu disse assim, percebeu o que eu disse? Eu disse, percebeu esse limite notável que eu coloquei? Percebeu qual é a ideia desse limite notável? Se não percebeu, se que não percebi, vamos ser dinâmicos e rápidos também. Percebeu esse é o limite notável, percebeu? Não, ainda não. Não é para... Mas consegue ver a minha transmissão? Sim, sim. Eu disse, primeiramente vamos usar esse limite notável. Primeiramente. O que eu quero saber é o seguinte.
Este limite notável que eu coloquei nesse círculo aqui, percebeu como é que nós podemos usar, pelo menos? Sim, sim. Somente, então não começamos a resolver, apenas colocou o limite notável. Ah, tá certo. É isso que eu queria saber. Agora, sendo assim, nós podemos agora então manipular essa expressão. Até que é simples ali, é simples. Todos esses exercícios aqui não são difíceis. Ficamos nesse caso com o limite. Quando x tende nesse caso aqui está a zero, em cima o que nós podemos fazer? Eu posso colocar como sendo que ali então. Vamos colocar então o quê? Vamos colocar então o Euler. Aqui temos alfa x menos. Vamos colocar aqui menos 1. Ou seja, a nossa ideia será o quê? A nossa ideia ali é de nós tentarmos levar essa expressão, transformarmos este tipo de limite notável. Como é que também embaixo temos seno, também vamos levar aquela expressão, também vamos transformar, por exemplo, em limite dessa natureza, não é? O limite quando x tem nesse caso aqui está 0, de seno de x, sobre aqui então x der que tem, isso aqui é igual a 1. Agora, vamos tentar transformar nesses dois tipos de limite, aquela expressão, somente. Então, para tal, nós podemos aqui então manipular esse limite. Agora, aqui eu posso colocar aqui menos 1, e depois colocar então menos entre parênteses, e Euler, aqui então beta x menos 1. Por que eu fiz isso aqui? Ou já percebeu como é que eu fiz? Ou por que eu fiz aquela parte ali? Analise. Depois eu te explicar o porquê, se não percebeu. Tá, ok? É o seguinte, deixa eu explicar. Aqui o que eu coloquei? Eu coloquei aqui então o menos 1 é extra aqui. Porque se eu coloco menos 1, mais 1, não dá 0. Dá 0, não é? Agora, se eu subtrair essa parte daqui dá para o menos 1, menos como o quê? Como esta parte daqui aparece negativa pela natureza, este menos aqui vai fazer com que essa parte daqui também seja aqui está negativo, esta parte aqui. Mas este menos com este menos que está aqui dentro ficará positivo. Agora, teremos nesse caso menos 1 que está fora, mas aquela parte é igual a 0 logo. Não mudei nada ali, apenas só fiz mais manipulações, não mudei nada. Em muitos limites nós fizemos esse tipo de manipulações, em muitos casos. Compreendeu? Desculpa, a ligação está boa. Creio que está boa. Todos estão aí? Ok, mas consegue me ouvir, é isso? Consegue me ouvir? Sim, sim. Ok, então vamos a isso. Vamos a isso. Ok? Vamos a isso. Agora,
Depois disso, o que nós podemos fazer? Eu vou ter que dividir aqui, então, só para deixarmos dessa natureza. Imagina só, se eu dividir em cima e embaixo por x, nós teremos, por exemplo, teremos um limite nessa natureza e outro limite também nesta natureza. Então, aí vou conseguir, nesse caso, simplificar. Vamos aplicar limites notáveis. Ficamos aqui então com o limite. Quando x tende, nesse caso, a zero, em cima vamos dividir por x, embaixo por x, não é? Ficamos, nesse caso, com o alfa x, não é? Menos 1 sobre x menos, ficamos com Euler, alfa, não é? Menos 1 sobre aqui está x, e embaixo também teremos a mesma coisa. Ficamos com o seno de alfa x sobre aqui então x, e x aqui é o argumento, não é? Menos, aqui também ficamos com seno de beta, aqui temos um beta x, não é? De beta x sobre aqui então x. Agora, tudo isso aqui está dentro deste limite aqui. Agora, depois disso, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos, nesse caso, aplicar limite. Vamos a isso. Aplicamos limite a esta parte aqui. Não sei se você consegue entender. Aplicamos limite a esta parte aqui. Aplicamos limite a esta parte aqui. E aplicamos os limites. Não é? Todos os limites ali correspondentes. Então, não há muita coisa aí. Não há muita coisa. Então, ficamos com que ali será igual ao quê? Como apresentar em cima, aqui ficamos com ln. ln do quê? Do nosso b. Aqui embaixo, a base aqui então é o b. Enquanto que a base aqui então, ali a base é Euler, elevado nesse caso a alfa, que é a nossa base. Menos, aqui também, ficamos com ln. A nossa base é Euler, elevado nesse caso ali então a beta, é que é a nossa base. E aqui embaixo, quando eu aplico o limite aqui é a mesma coisa a fazer no campo. Podemos multiplicar aqui então por alfa, vejam só. Multiplicamos aqui então por alfa e aqui também por alfa. Aqui também temos aqui, multiplicamos por beta, aqui também por beta. Logo, ficamos com que? Esta parte daqui ficamos nesse caso, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1, como nós vimos. Ali dá 1 e aqui também dá 1 ali. Aqui também dá 1, aqui também dá 1. Consequentemente, ficamos nesse caso com alfa menos, nesse caso, beta. Mas agora, como em cima, ali temos o ln. O que significa ln? Ln é logaritmo natural, não é? Sabemos disso. Logaritmo natural. Ficamos com logaritmo natural. Logaritmo em que a base é aqui então no que? Na e elevado nesse caso a alfa, não é? É igual nesse caso a alfa, simplesmente ali. Aqui também será igual a beta. Então, consequentemente, ficamos nesse caso aqui então com o nosso alfa menos beta sobre aqui então alfa menos beta, em que este limite dá 1. Agora, podem deixar mensagem aqui. Deixa as mensagens, visto que você não está a poder participar. Acho que já está à noite aí. Então, compreendo, mas deixa as mensagens, se bem que perceberam. Se perceberam, é só colocar tudo ok. É só colocar apenas ok, só para não poder, nesse caso, demorar. Só colocar ok. Por aí. E resolvemos aquele ok. Tá bem, então vamos resolver aquele outro caso ali. Este outro disse que não pude participar, por aí vai por aqueles motivos maiores. Então, vamos agora resolver aquele outro limite, ok? Agora acho que ficamos mais flexíveis. Vamos resolver aquele último limite dessa página, que é este aqui, este D. E passamos dessa parte. Outros exercícios aqui, só para comentar, né? Aqui também fica a mesma coisa. Aqui só colocamos, teremos com menos 3. Não, menos 1. Depois de menos 1, multiplicamos aqui então inverso. Depois aqui também vamos separar em menos 1, menos 1, menos 1. Aplicamos essa propriedade aqui e pronto. Aqui se resolve. Em que o gabarito aqui fica aqui. Acho que aqui fica aqui. Como é que fica aqui? Fica raiz de A vezes B vezes C, né? A solução. Aqui, não sei quanto é que dá aqui. Já me esqueci quanto é que dá. Esta parte aqui. E aqui também fica simples. Aplicamos a propriedade de radiciação somente. E fica simples. Não há nada nesses limites. Não há nada. Agora, vamos para D. Vamos para D. Então, na parte D, vou ter que copiar aqui. Só para podermos, vamos copiar esta parte aqui. Prontos. Euler. Dá quanto dá Euler, né?
Se da Euler, disse isso? Se da, da Euler elevado a 2 aqui, acho eu, é isso aí. Se da Euler elevado a 2, é isso. Eu não consigo ver perfeitamente. Disse? Não consigo ver perfeitamente. Eu não sei se B está quanto, mas acho que ali está da Euler elevado a 2. Só vou tentar ver o cabarete este. Mas vamos o que interessa. Vamos o que interessa. Então, vamos o que interessa. Ok. Neste limite, vamos aplicar o seguinte. É assim. Este limite que eu poderia fazer aqui, então, é o seguinte. Ainda vamos aplicar as dicas que eu tinha dado aí, porque eu dei aí umas dicas, acho que acabou ficando nas nossas aulas presenciais, não é? Quando é aquela dica ali, então, acho que acabou ficando preso naquela dica, mas nós podemos usar aqui então outro método, vamos usar outro método. Existem limites, você terá ter resolvido, não é? Em que é o seguinte caso, por exemplo, nós temos aqui Ln, quando x tende nesse caso aqui, então, limite, não é? De Ln de cosseno, vamos explicar aqui então, cosseno de x sobre aqui então x. Agora, este limite, na verdade, este aqui dá quanto? Este aqui dá 1 sobre 2, tá? Dá menos aqui, menos 1 sobre 2. Então, nós partimos do princípio deste limite. Este limite você terá resolvido então aqui e demonstrado que dá, na verdade, menos 1 sobre 2. Então, vamos usar esse como sendo o nosso limite notável. Não sei se estamos juntos. Se estamos juntos, só colocar aqui então, ok? Eu acho que estamos juntos, não sei. Mas coloca ok. Aquele limite é ter usado como sendo limite notável. Essa aí é a ideia. Ok, tá bom. É isso. Agora, usando aquele como sendo limite notável, ele fica simples. É o que fica moleza. Aquela questão, na verdade, é uma moleza, né? Ficamos no seguinte caso. Imagina só, esta parte aqui, vamos colocar aqui então dl. Ficamos com Ln. Quando x tende nesse caso a 0, em cima ficamos com o que? Ficamos com Ln. Vamos tentar nesse caso reduzir este limite. Então, eu posso dividir em cima e embaixo pelo que? Pelo x primeiramente. Vamos colocar aqui então Ln de cosseno de alfa x, ou é A. Vamos colocar é A ali. É A, ok? De AX sobre aqui então x. Aqui embaixo ficamos com o que? Com Ln de cosseno de beta, não é? De x sobre aqui então b. Agora teremos aqui então o que? Ficamos nesse caso com Ln, é isso, ok? Então, em cima nós podemos aplicar aqui então limites notáveis. Vamos aplicar aqui então o limite quando x tende nesse caso a 0. Agora ficamos com Ln de cosseno de AX sobre aqui então vamos colocar o que? Vamos multiplicar aqui então por A e aqui também colocamos o AX. Por quê? Este A com este eu posso cortar. Este aqui com este aqui eu posso cortar, né? Mas não é o meu caso ali. Eu não quero cortar. Então, é isso aí. Mas só que tem um problema aqui. Só que temos um problema. É um problema. É isso aí. Temos temos problema ali. Qual é o problema? Neste limite notável, falta aqui então levar aqui ao quadrado aqui. Aqui temos aqui então um quadrado que eu acabei esquecendo de colocar. Este é o nosso limite notável, que nós iremos usar o princípio como sendo a nossa base. O limite notável. Esse eu considero como sendo o limite notável. Já teriam algum exercício que teria ter que aplicar este limite e demonstrado que ele aqui é verdadeiro. Pois pode tentar demonstrar para ver se bem que isso aqui é verdadeiro, e é verdadeiro mesmo. Agora, já teria demonstrado ali então que é verdadeiro. Então, vamos usar essa como sendo o nosso limite notável. Ali faltou ali então limite notável, ali faltou aquele ao quadrado notável, ok? Agora, nesta parte aqui, só para podermos, nesse caso, colocar naquele formato, eu posso colocar aqui. Então, como é que eu coloquei o x ao quadrado? Então, alteramos tudo. Vamos colocar aqui, por exemplo, o x ao quadrado, aqui ao quadrado, a nossa divisão. E depois disso, o a que eu vou colocar aqui então a ao quadrado, aqui também a ao quadrado. Por quê? Se coloco aqui então ao quadrado, e aqui também temos ao quadrado, fica simples de nós chegarmos a esse resultado. Imagina só. Aqui então é o x. O nosso x é toda essa parte aqui. Como nós fizemos em outros casos, né? É toda essa parte dividida por essa parte que vem ali. Há uma semelhança. Agora aqui também temos que colocar então aqui esta parte aqui. E aqui também tudo isso aqui está ao quadrado. Vocês conseguem entender? Essa é a nossa ideia.
Agora, embaixo também ficamos com o que? Com o limite, quando x tende nesse caso aqui está a 0, de ln de cosseno de bx sobre aqui então o que? Eu vou colocar como sendo x ao quadrado vezes o b ao quadrado vezes aqui então b. Agora as coisas ficam simples, não é? Este aqui é o nosso limite notável, este aqui é um limite notável, aqui b ao quadrado. Este aqui também é o nosso limite notável, este também é o nosso limite notável. Consequentemente, ali ficamos com o que? Ficamos com menos 1 sobre 2 multiplicado aqui então por a ao quadrado sobre menos 1 sobre 2 multiplicado por b ao quadrado. Agora, este com este aqui nós podemos cortar. Logo, nosso resultado ali ainda ficamos com o que? Ficamos com a sobre b elevado aqui então que ao quadrado ali. Aqui elevado ao quadrado. Então, este aqui é o nosso resultado. Então, se percebeu, só colocar aqui na mensagem OK. E vamos continuar. Vamos continuar. Percebeu? Ok, então é isso. Agora vamos passar para a continuidade. Então, sendo assim, vamos copiar. Vou ter que tentar mudar aqui na tela e passarmos nesse caso para limites continuidade, né? Que até que tínhamos que, primeiramente, teríamos que ir diretamente lá. Ok. Está ficando bem. Esse live era para ter começado. Era para ter começado que hora ali? Às 23 ponto, mas acabamos atrasando por alguns motivos. Ok? Por alguns motivos. Ok. Continuidade. Começamos que número? Vamos começar em A? A também tem dúvida? Sim. Tem dúvida A, né? Ok, disse sim. Tudo bem. Então, começamos em A. Qual seria a ideia aqui? Qual é a ideia? Então, nós vamos tentar copiar esse exercício só para podermos colocar mais para baixo. Só para podermos facilitar aqui a nossa visibilidade. Vamos copiar o exercício só para podermos facilitar a nossa visibilidade. Ok? Copiamos ali. Então, depois de copiar, vou colar aqui. Tudo bem? Então, a ideia é de nós podermos, nesse caso, classificarmos, né? Quando a continuidade. Então, além de classificar, nós iremos ver em que ponto essa função é contínua. A ideia é o quê? É ver em que ponto aquela função é contínua, é que é a nossa pergunta ali. Agora, mas em questões de bono, né? Vamos classificar também a continuidade. Ficamos o seguinte, uma função é contínua num certo ponto. O ponto que nós iremos colocar ou que nós iremos verificar essa função contínua é um ponto crítico. Agora, nosso ponto crítico, na verdade, são pontos, por exemplo, de assíntota então, vertical. Agora, a assíntota vertical são pontos que nos preocupam sempre. São pontos, nesse caso, que nos preocupam. Para tal, nós podemos olhar o seguinte caso. É assim. Se por acaso então a própria função, vamos supor que estamos num ponto de assíntota vertical, ou seja, num ponto A. Então, se a função naquele ponto A for, por exemplo, a uma constante k, uma constante lenta k, e por sua vez o limite, quando x tende nesse caso ao ponto A, de f de x, então, for igual, por exemplo, a k. Agora, se isso for acontecer, por exemplo, esta parte for acontecer, nós podemos dizer que então no ponto que nos preocupa, que é nesse caso o nosso ponto aqui então A, essa função aqui então é contínua naquele ponto.
Mas agora, quanto à classificação de pontos de descontinuidades, nós teremos o seguinte, veja só aqui. Um ponto nós podemos classificar como sendo ponto de continuidade removível, da primeira espécie, né, removível, ou da primeira espécie não removível e da segunda espécie. Como é que nós podemos dizer que então um ponto de descontinuidade é que é removível? Não podemos logo analisar, bater a cabeça e classificar, não podemos fazer isso aí. Aplicamos regras. Então, sempre que o limite, quando x tende nesse caso a, quando eu falo que o limite tende a é a mesma coisa, limite à esquerda assim como à direita. Sabemos disso. Então, de f de x, se este limite existir, for por exemplo o seu número k, não é? Mas, obviamente, que o limite a função no ponto a, não é? Não pode existir ali então. Deve ser nesse caso, ok? Deve ser nesse caso aqui ainda descontínuo ali, tá? Não pode existir, deve ser diferente de k. O que eu acabei aplicando aqui em cima é verificar, se isso aqui está fora verificado, nós podemos sim dizer que essa função dela aqui é contínua. Então, se isso não está verificado, nós podemos dizer que a função aqui é contínua. Caso contrário, a função aqui é descontínua em A, no ponto A. Mas agora, como a função nós sabemos que ela aqui é descontínua, nós queremos classificar em ponto de descontinuidade, o que nós podemos fazer? Basta aplicar o limite quando ela tem daqui, nesse caso, a. Tender ao que significa? Significa que o limite à esquerda, assim como à direita, devem ser iguais. Desculpa. O limite de A, né, quando x tende aqui, então, exatamente A, e ser igual nesse caso a k, implica que o limite à esquerda, assim como à direita, devem ser iguais. Então, se forem iguais, então nós podemos dizer que, se forem iguais, mas a função for descontínua naquele ponto, com certeza, então nós podemos dizer que então, este limite, ele aqui então, que ele aqui então é um ponto de descontinuidade. Vamos colocar aqui então ponto de descontinuidade da primeira espécie, removível, não é? Um ponto de descontinuidade da primeira espécie removível. Vamos colocar aqui então da primeira espécie removível ou eliminável, removível ou barra eliminável, né? Eliminável, por aí vai. Então, é dessa forma aqui. Mas agora, se a função, se o limite existir, podemos colocar aqui então, se o limite quando o x tende nesse caso aqui está à esquerda, este limite aqui, ele aqui está existir, mas fora de existir, por exemplo, vamos colocar aqui então b, e agora o limite quando o x tende nesse caso aqui então à direita, por exemplo, de f de x, for igual, por exemplo, a c. Mas, por sua vez, a função, ou seja, o limite são diferentes. E também sabemos que o limite, a função nesse ponto aqui, na verdade, ela aqui então não existe, né? Vamos colocar aqui então, ou seja, a função no ponto A, ela aqui não existe. Vamos colocar aqui então não existe. Isso nós sabemos. Não existe. O limite naquele ponto, ou a função naquele ponto então não existe. Até aqui também posso colocar que não existe. Aquela função não pode ser igual a quem está a capa ali, né? Essa função nesse ponto aqui ela não existe. Ele é um ponto de descontinuidade. Não é possível conseguirmos calcular. Mas agora, se isso for acontecer, que os limites existirem, mas forem diferentes, com certeza a função naquele ponto, né, no ponto de análise, ela que não existe, visto que é um ponto de descontinuidade. Agora, se for nesse caso, nós podemos dizer que então um ponto de descontinuidade, vamos colocar aqui então, é um ponto de descontinuidade da primeira espécie primeira espécie não, ok? Da primeira espécie não removível, não eliminável, ok? Ficamos assim, primeira espécie não eliminável. Estamos juntos? Algum comentário? Até agora algum comentário? Algum comentário? Ok? Ok, começa a comentar, eu já vou terminar aqui então, nessa parte teórica. Então, agora, será que a segunda espécie, se por acaso for assim, o limite, quando x tende nesse caso no ponto de análise, não é o nosso ponto de descontinuidade, não é? Dessa função,
for igual a quem está mais ou menos, pelo menos limite esquerdo à direita, não é? For mais ou menos a infinito, não é? Ou ser infinito ou menos infinito, não é? Ou pelo menos um dos limites. Vamos colocar pelo menos um dos limites que for nesse caso infinito, né? A esquerda ou à direita. Então, se isso for acontecer, nós podemos dizer que então o ponto de descontinuidade é aquele aqui que é da segunda espécie. Onde o ponto de descontinuidade, nós podemos dizer que é um ponto de descontinuidade, um ponto de descontinuidade, continuidade da segunda espécie. Então, espécie, ok? Da segunda então, espécie. Agora, é dessa forma que nós podemos classificar nesse caso em relação à descontinuidade. É dessa forma que nós podemos classificar. Ponto de descontinuidade. Então, depois daqui, alguma coisa que você não percebeu, pelo menos na parte de áudio, apesar que eu posso não escrever tudo aqui, mas a parte daqui então em que eu falo, você conseguiu perceber? Se percebeu, coloca ainda tudo ok. Se não percebeu, vamos tentar revisar aqui e para começar a resolver. É isso que você tem que aplicar. O resto, tudo ok. Então, se for tudo ok, vamos agora então resolvermos. Vamos resolver agora os exercícios. Ok. Tomando o ponto de análise daquele primeiro exercício, vamos nesse caso começar a resolver. Então, este limite aqui, ele aqui tem um ponto de descontinuidade, não é? Uma função contínua em todo o seu domínio, só nós podemos saber primeiramente disso aí. Agora, se uma função é contínua em todo o seu domínio, implica que a parte que não faz parte do domínio, a função é que é descontínua. Nesse caso, em x menos 2 igual a 0, não é? É um ponto de descontinuidade, visto que não faz parte do seu domínio. Então, nós podemos dizer assim, o x é igual, nesse caso, aqui, a 2. Agora, quando x igual a 2, é um ponto de descontinuidade. Nós podemos saber disso aí. Ou seja, não faz parte do seu domínio. Uma função é contínua. Tá? Uma função é contínua. Em todo o seu domínio. Em todo o seu domínio. Agora, fora daí, a função é que é descontínua. Agora, como x igual a 2 não faz parte do seu domínio, então o nosso ponto de descontinuidade, já conseguimos encontrar o ponto de descontinuidade. Agora, o problema é como classificar, não é? Se é da primeira espécie, segunda espécie. Agora, nesse caso, eu sei que eu de cara posso conseguir classificar, mas no seu teste não é para fazer isso aí. Você tem que aplicar as regras. Existe regra, aquele que eu mostrei lá. Aplicamos limites laterais. Vamos a isso. O limite, quando x tende nesse caso ao ponto, o nosso ponto crítico, não é? Que é nesse caso x igual a 2. A esquerda, por exemplo, a esquerda daquele ponto ali, de f de x, vamos aplicar aqui então, f de x, em que nosso f de x é aquela toda função que nós temos ali, que será x ao quadrado menos 4 sobre o x menos 2. Agora, este limite sabemos que é fácil calcular, não é? Temos aqui então o limite, quando x tende nesse caso aqui está da esquerda, ali ficamos com x ao x mais 4, mais 2, não é? Em que dá 4, ok? Agora, aplicando o limite nesse caso aqui, então, aqui à direita, também a história se repete ali, x menos 2, vamos aplicar e ficamos com o limite, quando x tem nesse caso aqui está 2, à direita, ficamos com x mais 2, em que esta parte daqui também dá 4. Mas agora, supomos que a função, não é? De certeza, no ponto 2, ela que não existe. Aquele ponto ali, então, ela aqui não existe. Sabemos disso, né? Porque é um ponto de descontinuidade, certeza. Agora, como isso aconteceu, como que nós podemos classificar? Os limites existiram, foram iguais. Mas a função nesse ponto é aquela que não existe. Certeza não existe. Então, vamos colocar então, podemos colocar aqui então, resposta, não é? Quando a classificação em x igual a 2 é um ponto de descontinuidade, é um ponto de descontinuidade, ok? É um ponto de descontinuidade da primeira espécie, ela é aquilo que é eliminável, ou simplesmente removível, Agora, se percebeu, só colocar nos comentários, não, na nossa aí, né?
Que ok, tudo ok, prontos, para nós conseguirmos. Dizem tudo ok, este vídeo será enviado no grupo? Será enviado no grupo. Tudo ok, esse vídeo será enviado no grupo, sim. O nosso vídeo, esse vídeo aqui nós iremos enviar no grupo. Nós iremos enviar no nosso grupo do WhatsApp, certeza. Vamos mandar no grupo esse vídeo. Então, tudo ok? Se for tudo ok, podemos passar. O vídeo, se eu conseguir, ainda hoje mesmo, eu posso enviar. Hoje mesmo, eu queria fazer isso. Ok. Agora, é isso que você tem que aplicar. É isso que você tem que aplicar. Somente isso aí. Somente isso. Mas agora, vamos que vamos. Então, podemos copiar aquele próximo exercício só para podermos também ficar tudo registrado, né? Em que não há nada. Então, em B. Acho que em B seria uma questão bônus ali. Não tem muita coisa ali. É uma questão bônus. Em B. Não sei porque eu estou a fazer essa questão. Esta é a questão bônus. Mas ok. Vamos fazer. Ok, vamos fazer. Agora, a ideia na verdade é a mesma, não é? Essa função é contínua, mas quando x igual nesse caso a zero, a função aqui é descontínua, visto que não faz parte do seu domínio, né? Agora, a ideia é mesmo, vamos aplicar limite. Limite quando x tende nesse caso aqui está a zero, à direita, não é? Dessa função que será o módulo de x sobre aqui então x. Então, como tende ali então a zero, como é que nós podemos analisar esse limite? É simples, né? É simples esse limite. Por que é simples? Vamos a isso. Quando a gente tende nesse caso a zero pelo lado direito, vamos levar esta parte aqui então valores positivos, visto que o módulo, não é, de x, ele aqui será igual a quê? Será igual a, então a x. Então nós podemos analisar o seguinte caso. Veja só aqui. Levamos primeiramente toda a função, vamos analisar primeiramente. Aqui nós podemos desembaraçar ali. Ficamos com o quê? Ficamos com o módulo de x sobre aqui então x será igual. Teremos aqui. Teremos o módulo, não é? Ficamos aqui então com o quê? Com x primeiramente, tá? Aplicamos ali então a definição. Ficamos com x sobre aqui então x, não é? Se por acaso x for nesse caso positivo, então podemos colocar aqui então 1, né? Supomos que acontece ali. Teremos nesse caso será igual a 1 quando x for aqui então maior ou igual a 0, tá? Maior ou igual a 0. Mas agora, ficamos nesse caso aqui então com menos 1, se por acaso x for aqui número aqui então negativo. Mas agora, quando eu digo que é um x então à direita, implica que são valores de x, não é? O 0 aqui então ele aqui à direita. São valores de x que tende nesse caso a 0, mas que não chega a 0, exatamente, que não chega a 0. Agora, esses valores são positivos, então são positivos, nós podemos considerar que são valores que são aqui maior, não é? Que são à direita, será igual nesse caso a 1. Então, vamos aplicar aqui então o limite. Quando x tende nesse caso aqui está 0, positivo, da função, daquela função, é igual então a 1. É igual a 1. Mas agora, o limite, quando x tende nesse caso aqui está 0 à esquerda, daquela função também, é igual nesse caso a menos 1. Por quê? O valor de x, ele aqui então, toma valores que são negativos, né? Negativo à esquerda dessa parte aqui. Então, a esquerda é nessa parte, nós levamos essa parte aqui. O que acontece ali então? Os limites existem, não são infinitos, mas são diferentes. Então, quando o ponto de descontinuidade, vamos classificar aqui. Quando o ponto de descontinuidade, quando ao ponto de descontinuidade, vamos dizer que então ela aqui então é da primeira espécie, é não eliminável, ok? Não eliminável. Então,
Classificamos aí. Não sei se ficou alguma dúvida. Se for tudo ok, é só colocar tudo ok e passamos. Tudo ok e passamos. Ok, em 17 ele colocou então tudo ok e vamos passar. Não, em 17, agora falta em 27, né? Não, em 21. Agora já são 0, 0 hora, 0 às 0 e 21. Ok, espero o feedback das 0. Das 0 e 21. Se é ok, se for ok, passamos. Se for ok, passamos. Se for ok, passamos. Se for ok, passamos. Ok, esperando o feedback. Ok, tá bom? Então, sendo assim, vamos nesse caso para a próxima questão, né? Vamos para a próxima questão ali, que seria essa aí, na função sigma, não é? Então, vejam só. Nós podemos copiar essa questão. Vamos copiar. Ok, é o seguinte, para ser. Ficamos nesse caso, veja só, aqui temos temos módulos aqui também temos uma expressão. Então, aqui nós podemos analisar então cada ponto. O que nós podemos entender primeiramente é de que qual seria nesse caso os nossos pontos de análise, nosso ponto de análise. Então, analisando bem, o nosso ponto de analisando bem, nós iremos ver em quais pontos essa função ela tem crítica. Veja só, para primeiramente aqui na nossa primeira expressão, quando x ela aqui é igual a quê? Quando x é igual a então a quando x é igual a 1, aquela função é um ponto de descontinuidade, primeiramente aqui. Quando x é igual a 1, ponto de descontinuidade. Mas agora, olhando neste ponto, nesta parte aqui de função sinal, quando nós levamos o 1, colocarmos esta parte aqui, o que nós teremos? Teremos aqui então o que? Teremos o 0, não é? Ficamos aqui então com 0, esta parte 0 menos 1. Teremos aqui então aqui a função sinal, não é? Ali, ok? De menos 1. Agora, esta função ela que existe, esta parte aqui, essa pergunta, essa função existe ou não? Ok, esperando aí nos comentários. A função existe ou não? A função existe ou não? Ainda está a analisar? Ou posso avançar? Se é para avançar, também pode dizer que então avance. Okay. Se é para avançar, só dizer também que avance. Para eu poder avançar. Para eu dar a minha opinião, se a função existe ou não, porque está à espera da sua aí. Não percebi. É o seguinte.
o seguinte, eu disse assim, aquela função, que é a nossa função sinal, não é? Ou primeiro começamos aqui com o módulo, é assim, nós, para analisarmos ponto de descontinuidade, como disse, analisamos pontos críticos, os pontos em que a função daqui então não existe, os pontos em que a função não existe. Mas agora, sendo assim, então, analisando ali primeiramente aquela função, não é? Analisando primeiramente aquela função, nós vimos que no ponto 1, aquela função não existe. Visto que a primeira função é do módulo, né, que a gente dentro de módulos, a função no ponto ele é que não existe. Agora, ou seja, o nosso foco será nesse caso direcionado ao ponto 1. Mas eu vejo que essa questão aqui é como uma questão, como posso dizer, bem longa. Pode nos levar aqui então uma coisa de 1 hora só para resolver essa questão. Então, que tal? Eu proponho que posso continuar aqui, talvez posso gravar este vídeo e depois mando então no nosso grupo. Que tal? Se for assim, vou ficar a resolver todos os exercícios aqui está restante e depois mando lá. Qualquer dúvida você poderia tirar lá no grupo. Eu creio que não terão dúvida, é de explicar perfeitamente. Se for isso, dizer que está ok e terminamos. Visto que já é tarde aqui. Pode ser, ok. Se pode ser, então é de mandar nesse caso no grupo. Pode ser? Ok. Tá bom. É de gravar aquilo, mas depois mandar no grupo. Essa aula também já está gravada, é de mandar no nosso grupo. Por aí. Junto com aquela parte restante. Sendo assim, tá, boa noite. Eu também espero que amanhã possamos participar. Espero que todos possam participar amanhã mesmo. Espero que todos possam participar amanhã. Eu disse que agora a minha dúvida, tá bom? Coloca a sua dúvida. Estamos aqui. Qual é a sua dúvida? Henrique, qual é a sua dúvida? É de Henrique, né? Não Henrique, é coisa, é o Barros. Olha aqui, talvez aqui, Henrique. Aquele que eu mandei no grupo. Qual dele? Mandou no grupo. Será que nós podemos... Deixa eu tentar aqui ter no grupo. Qual é esse aí? Então, aquele que eu mandei no grupo. Vamos a isso. Que tal? Eu posso partilhar... Posso mandar o quê? Mas não. Eu não quero partilhar a tela para o grupo lá. Não quero partilhar essa tela para o grupo. Só eu posso tirar no grupo. Nós podemos ir junto no grupo. Lá poderíamos chegar a marcar lá no grupo. Já pode fazer isso. É só minimizar aí então. Eu no grupo me marcar. Poderia copiar essa toda dúvida para aqui. Vamos resolver junto aqui. Depois para ser flexível, faça isso. Ok. Faça isso. Então espera. Vai no grupo, me marca a dúvida. E depois eu irei pegar e irei copiar para aqui. Pode fazer isso. Sinta-se à vontade. Eu estou aqui no... Será que isso aqui não está ligado? Mas acho que tem uma boa... Eu ainda não vi aqui. Aqui no grupo eu ainda não vi. Eu peço para marcar. Peço para ser flexível. Eu ser no grupo lá e marcar lá no grupo, né? Você sabe marcar. Ou reenviar novamente, vai depender de ti. Peço para ser... Tens 1 minuto para fazer isso. Peço para ser flexível. É fácil de fazer isso. É fácil fazer isso.
Ok, já marcou aqui, acabei de ver, e vamos a isso. Eu irei copiar aquele exercício que estão lá para aqui. Vamos copiar esse exercício que está aqui para aqui. Vamos copiar esse exercício, salvar para aqui. Ok. Não é isso? Não é. Um momentinho, estou a condicionar que estou a tentar partilhar esse exercício para podermos ver juntos. Para condicionar esses exercícios aqui. Ok. Tá bom, mas também se conseguisse falar, ou se estivesse em condições de falar, acho que também seria uma boa coisa. Aí se íamos discutir juntos esse exercício. Vamos discutir juntos. Diz assim, pelo que eu entendi nesse exercício é o seguinte, temos aqui então número 4. O número 4. Temos o número 4, ok? Disse que S em função de P